Você provavelmente viu o vídeo que eu fiz algumas previsões sobre a Copa do Mundo e como seria o tráfego na internet. E vim aqui nesse vídeo para falar que eu falhei miseravelmente. Eu sou Renato Ornelas, fundador do CTO da OpenX, e vamos destrinchar e tentar entender um pouco do que está acontecendo com a internet agora na Copa do Mundo. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que uma informação que eu não tinha, que eu só soube depois da gravação daquele vídeo, é que a maior live que tinha acontecido já na história do Cazé TV, e na época foi a maior live do mundo, foi exatamente no jogo Brasil e Croácia na Copa de 2022. Então, naquele momento, aquela tinha sido a maior live com 6 milhões e meio de pessoas assistindo. Então, já era um fenômeno relevante as pessoas verem jogos do Brasil no Cazé TV. Então, é algo que eu não sabia, porque até então o fenômeno que eu já tinha acompanhado, que eu tinha visto de perto, era nos momentos de jogos do Brasil o tráfego despencar e ir lá para baixo. E aquele jogo já era relevante, era um indício do que estava por vir. Mas acho que a gente parar e analisar agora, tenho certeza que os executivos lá da Live Mode, com o pessoal do Cazé TV, do YouTube, etc., eles estão muito surpresos porque o resultado da Copa do Mundo está muito superior ao que eles esperavam. Então a gente vai mostrar aqui para vocês um pouco do que a gente está observando do lado da rede da OpenX, vamos mostrar para vocês um pouco dos bastidores do que a gente tem acompanhado e como é muito importante a gente ter uma estrutura elástica, uma rede que está preparada para demandas muito loucas de tráfego, porque o que a gente está vendo é algo completamente fora do padrão, é algo que eu nunca vi na minha vida, mas a rede da OpenX estava preparada, por mais que o Google não tivesse condição de entregar para a gente nos melhores caminhos, mas a nossa rede tem folga o suficiente para veio por um caminho, aquele caminho saturou, veio por outro caminho, aquele caminho saturou, veio por outro, veio por outro, veio por outro, e de uma forma ou de outra o tráfego veio e a gente foi capaz de entregar para vocês um conteúdo de excelente qualidade. Uma coisa que eu temia lá quando eu mencionei no primeiro vídeo era a questão do delay. O delay é real, ele acontece, você consegue lá, eu falei até no outro vídeo lá, você entrar no YouTube, lá no Estatísticas para Nerds, você vai ver lá o delay entre o evento ao vivo que você tá vendo na sua tela, tem normalmente lá 20 segundos, até um pessoal chegou e soltou lá que se você colocar lá no 2x ele zera o delay, mas ele vai zerar aquele delay momentaneamente, mas qualquer engasgadinha ele já vai dar aquele negócio, você olhar daqui a alguns minutos vai estar os 20 segundos de novo. Então você tem o delay. Então o que eu parei para tentar entender foi assim, por que as pessoas estão preferindo assistir o jogo no Cazé mesmo com delay? Eu pesquei um pouco do motivo que leva muitas pessoas a fazer isso, é quando a Paula, ela estava vendo o jogo numa das televisões lá de casa, que a televisão, ela tinha uma qualidade de imagem muito melhor do que a gente estava vendo o jogo pela Rede Globo. E ela notou que assim, tá muito melhor nessa televisão, essa televisão é melhor do que a outra. Mas não era, porque quando você está vendo no Cazé TV, a cor tá mais bonita, a qualidade é muito melhor, porque lá no Cazé você tá vendo em 4K. Já quando você vê na TV aberta, a qualidade da TV aberta, ela é 1080i. Nem Full HD ela não é. A qualidade que você tem na TV aberta, ela é muito inferior à qualidade que você consegue assistindo, por exemplo, via YouTube no Cazé TV, quando você tem a possibilidade de assistir em 4K. É lógico que você tem algumas televisões melhores, mais sofisticadas, que todo mundo agora usa AI para tudo, né? Inteligência artificial para tudo. Então você tem algumas televisões que elas fazem o famoso upscaling. Então ela pega um conteúdo que vem com a resolução mais baixa, usa a inteligência artificial para dar uma melhorada naquela imagem e deixar a imagem mais bonita, ela parecendo uma imagem com uma cara, uma aparência de 4K. Só que tudo isso não vem de graça. Para a televisão pegar um conteúdo que veio lá da TV aberta e transformar em 4K, ela requer processamento. Se ela requer processamento, ela está aumentando o delay. Então, com certeza, se você está vendo numa televisão que a imagem está fazendo o upscaling, ela tem um delay. Lógico que não é o mesmo delay que a gente está acompanhando lá no Cazé TV, mas ela tem um delay. Pode ser que o seu vizinho vai gritar gol um pouquinho antes de você. Teve uma pessoa aqui da equipe da OpenX que mencionou que tem uns vizinhos deles lá que estão escutando o jogo no radinho e aí eles soltam foguete antes do pessoal da TV, porque o rádio, começou o áudio, né? Ele vem direto. Já a TV vai passar por mais negócio, então acrescenta um pouco de delay. Quando a gente está vendo pela internet, vai ter mais delay. Então, nada substitui, obviamente, zero delay. Você está lá ao vivo vendo o evento, depois é o rádio, depois a TV aberta. A TV aberta, se a gente existe a possibilidade de ver uma TV aberta analógica, TV aberta digital, e a gente vai passando pelas outras tecnologias. Mas essa questão do delay tem um negócio que é bem legal, que eu vi alguém falando, porque se tá todo mundo vendo o jogo, a tal da segunda tela, né? O cara tá vendo o jogo ali e tá mexendo no celular. Então eu vi um cara falando que assim, cara, eu tô gostando de ver o jogo no Cazé TV, porque quando meu vizinho grita gol, dá tempo de eu parar, olhar pra televisão e prestar atenção no lance. Então
assim, eu achei um negócio bem legal e acontece. E lá em casa, o Arthur, que é meu filho caçula, ele tava vendo o jogo lá no outro quarto, como tava brincando com um amiguinho, e aí era legal porque a gente saiu o gol do Brasil, dava tempo de a gente correr lá e ver ele vendo o gol e comemorando de novo. Então foi um negócio bem legal, assim, de aproveitar o delay. A gente tem que usar o delay ao nosso favor. Então, pessoal, uma das coisas que a gente vai mostrar para vocês agora um pouco é dos bastidores aqui da operação da OpenX, de como a gente tá vendo o que tá acontecendo nessa transmissão da Copa. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco das ferramentas e do visual que a gente tem, que a gente consegue acompanhar exatamente o que está acontecendo. Então é muito importante, é que a gente já falou aqui no canal, quem me conhece sabe que eu falo muito disso, é que o gráfico conta uma história. Então se você conseguir interpretar no gráfico, você vai entender as histórias e vai se preparar muito melhor para aquilo que está por vir. Por exemplo, esse gráfico, ele traz os últimos 30 dias do tráfego que está vindo do Google na rede da OpenX. Então, esse é o tráfego que a OpenX consome e os clientes da OpenX estão consumindo. Então, uma das coisas que foi muito importante quando a gente fez essa análise, a gente excluiu o tráfego que está passando por dentro da nossa rede, para evitar de contabilizar o tráfego duas vezes. O que eu quero dizer com isso? Imagina, por exemplo, que um cliente, ele está usando uma conexão, um cliente que está, por exemplo, no SP2 e o tráfego para o Google, para ele entrou aqui na Verbo Divino, a gente tem uma porta de 100 GB com o Google. Então esse tráfego ele entrou aqui na Verbo, atravessou nosso backbone e saiu lá no SP2. Então se eu não tomasse esse cuidado, eu poderia estar medindo esse tráfego aqui na Verbo, na porta de entrada do Google, e medindo lá no SP2 na hora que o tráfego entra no roteador do SP2. Então uma das coisas que a gente fez questão para essa análise que a gente vai mostrar para vocês é exatamente garantir que a gente não está contando o tráfego mais de uma vez. Até aqui, então, vamos pegar assim, aqui até esse dia aqui foi o dia da abertura da Copa, né, dia 11, e se a gente olhar para trás, aparentemente tudo normal. A gente tem 2 dias bem distantes, que é esse dia aqui e esse dia aqui. E aí é importante você ter essa ideia de sentir o que aconteceu nesse dia. Então, nesse dia 31 de maio, o que aconteceu? Teve um amistoso da seleção brasileira no Maracanã, despedida da seleção antes de embarcar para os Estados Unidos. Então, por isso que o tráfego já foi um pouco mais alto, porque esse jogo foi transmitido pelo GE.TV, foi transmitido pelo Cazé TV, ambas plataformas usando a infraestrutura do Google para transmitir os jogos. Nesse dia também a gente teve um tráfego um pouco maior do que o normal, mas ainda assim menor do que o que a gente esperava. O que aconteceu nesse dia? Foi o último amistoso do Brasil, Brasil contra Egito, que aconteceu já lá nos Estados Unidos. Nesse dia aqui foi o primeiro dia da Copa, né, o dia da abertura da Copa, e a gente vê que o tráfego foi mais ou menos o mesmo patamar do jogo do Brasil. Na sexta-feira já aconteceram mais jogos, o tráfego já foi um pouco maior. E aí veio o primeiro surpresa que a gente teve na Copa, que foi exatamente o primeiro jogo do Brasil, Brasil e Marrocos. O tráfego foi muito maior do que a gente esperava, assim, absurdamente maior. Se a gente pegasse o que era o tráfego do dia a dia, era na faixa de uns 90 GB de tráfego vindo para o Google. Nesse dia ele bateu praticamente 300 GB quando a gente dá zoom no gráfico. Vem então o domingo, que teve um jogo da Alemanha, e o tráfego já foi bem superior aos outros dias da Copa. Então assim, a gente fala, beleza, faça um pouco de sentido de um domingo as pessoas estarem em casa querendo acompanhar os jogos da Copa, o jogo da Alemanha, e tá vendo aquele jogo no YouTube. Então, ok. Então assim, a gente tinha visto lá os primeiros 2 dias da Copa, o tráfego aumentou um pouquinho, nada muito significativo. No sábado, estreia do Brasil, o tráfego explodiu, que foi a primeira coisa que nos surpreendeu bastante. No domingo a gente falou, ok, esse tá mais ou menos normal. E aí veio para mim o primeiro choque real de realidade, foi quando veio a segunda-feira, né? Então na segunda-feira o tráfego já foi muito grande, próximo do que foi o tráfego no jogo do Brasil, mas já foi durante a semana. Então, isso que eu falo que é interessante você entender os gráficos e saber que história que eles contam, que as pessoas foram gradualmente migrando para o streaming, para poder ver os jogos, para poder acompanhar os jogos, que para o brasileiro a Copa só dá aquele clima de Copa mesmo, para a população em geral, digamos assim, depois que a seleção estreia, né? A seleção estreia que a Copa começou de verdade. Parece que aqueles 2 primeiros dias ali não era aquele clima de Copa das pessoas querendo acompanhar todos os jogos. Então, o tráfego realmente começou a crescer de uma maneira muito grande. A gente está vendo aqui, por exemplo, também tentar entender, por exemplo, por que nesses 3 dias o tráfego foi maior do que nesses outros 2 dias. Tem a ver também com quem são as seleções envolvidas, né? Então, por exemplo, nesse dia aqui, se não me engano, foi o dia que teve... No mesmo dia a gente teve Mbappé, Messi e Haaland, né? Então, assim, 3 seleções que todo mundo queria ver, acompanhar como é que eles seriam na Copa. Teve aquele jogo lá que o Messi jogou bem pra caramba. Foi muito impressionante. Novamente, no jogo do Brasil, recorde de tráfego, né? Que esse foi o jogo Brasil e Haiti.
que já foi numa sexta-feira. Então a gente já observa que desse primeiro jogo aqui para o segundo jogo do Brasil teve um aumento significativo do tráfego. O tráfego na semana seguinte, aqui teve outro final de semana, na semana seguinte a gente também percebe que está maior do que na semana anterior. Então assim, é nítido que as pessoas estão acompanhando mais os jogos no Cazé TV. Cada vez mais, que à medida que a Copa vai avançando, as pessoas estão migrando para acompanhar os jogos no stream. E aí veio dia 24, que foi o dia do jogo Brasil e Escócia, que foi recorde total, né? Não só recorde de tráfego, né? Que é bem legal a gente ver isso, porque se você pegar e acompanhar no Instagram do Cazé TV, você vai ver que, por exemplo, nesse jogo foram acho que 13 milhões de usuários no pico simultâneos. Usuários não, aparelhos conectados, porque atrás de uma televisão pode ter mais de uma pessoa. Esse foi, se não me engano, 13 milhões, nesse aqui foi 16 milhões, e nesse jogo já foi 18.3, a maior live da história. Então é muito impressionante. E vamos falar um pouco agora sobre o que querem dizer essas cores do gráfico, porque é muito interessante a gente abordar esse tema também. No dia a dia, no que é o normal, né, da nossa rede, a gente tem esses dois cores mais significativas, né, que é o azul escuro e o vermelho. O azul escuro significa que é um cache do Google que está aqui dentro da nossa rede. Então é um tráfego que já está aqui dentro da nossa rede, que vai ser usado para servir os usuários. Já o vermelho é o PNI. O que é o PNI para quem não sabe? PNI é Private Network Interconnect, então é uma conexão privada, é uma fibra ótica, um cabo de fibra ótica que liga a estrutura da OpenX, por exemplo, à estrutura do Google direto. Então assim, não passa por um ponto de troca de tráfego, não passa nada, é uma conexão direta que tem entre a OpenX e o Google. E a gente se preparou junto ao Google para ter bastante capacidade, né? Então a gente tem, por exemplo, hoje 400 GB de conexão em POPs diferentes com o Google, a gente tem 200 GB no SP4 e mais 200 GB lá em Cotia. Uma das portas de 100 GB de Cotia a gente coloca no DWM, traz ela aqui para o nosso roteador da Verbo Divino para chegar diretamente aqui nesse roteador. Então uma coisa que a gente observa é que no normal o tráfego todo vem pelo PNI ou diretamente dos nossos caches. Se a gente pegar aqui então e ver o que aconteceu no dia do primeiro jogo do Brasil, a gente já vai começar a notar um fenômeno interessante. Duas coisas que vale a pena destacar nesse gráfico. O primeiro é a presença da linha verde, que a gente não estava vendo até então. O que significa essa linha verde? É o tráfego que está vindo pelo trânsito. Então, significa que ele não veio nem no ponto de troca de tráfego do X São Paulo, do TheKicks, etc. Ele não veio do PNI, não veio dos nossos caches, ele veio através de algum outro nosso fornecedor. Então, significa que o Google tem uma inteligência muito grande do lado deles na análise de tráfego. Então, eles vão ver por onde que eles conseguem entregar aquele conteúdo. Então, ele vai privilegiar, por exemplo, aquele cara só consegue entregar por aqui, e para a OpenX e seus clientes, eu consigo entregar por ali e por ali, ele vai deixar esse caminho para aquele cara e usar esse caminho para poder chegar para a gente. Então, é completamente aceitável, porque no final, tanto o Google, quanto eu e quanto você, o que a gente está buscando é entregar uma imagem de excelente qualidade, uma experiência memorável para o seu assinante, para o usuário final lá na ponta, porque ele é seu cliente e ele é cliente do Google também, porque a atenção dele é que o Google tá querendo no final do dia, né? Por isso que o Google está investindo tanto, junto com o Cazé TV, para transmitir essa Copa através da plataforma deles. Outro fenômeno que é bem interessante que a gente pode observar é que a gente tem esse pico, né? Bem no início aqui a gente tem um pico, depois tem um vale e tem um outro pico. O que significa isso? O primeiro pico é exatamente o primeiro tempo da partida, o vale é quando tem um intervalo e o segundo pico é o segundo tempo da partida. E por que tem essa queda? Se a gente parar para pensar assim, o que é a história que esse gráfico nosso tá mostrando? É que a pessoa tá lá vendo o jogo, por exemplo, no celular ou tá vendo no computador, no intervalo ele vai no banheiro, vai preparar um lanche, vai fazer alguma coisa, vai abrir uma cerveja, ou você tá vendo no celular, ele vai pro Instagram para poder consumir algum conteúdo, ver uma história, ver alguma coisa. Inclusive, comenta aqui embaixo se você quer que a gente faça um vídeo depois da Copa, para a gente tentar analisar exatamente o que aconteceu, não só com o Google, mas analisar com o que aconteceu com a Meta, com o Netflix, para a gente tentar entender qual que é o comportamento do usuário de vocês quando está nessa época de Copa, porque a gente vê que, por exemplo, um jogo que o Brasil empata, as pessoas depois vão para o Netflix. Quando o Brasil ganha, as pessoas não vão tanto para o Netflix, porque as pessoas vão comemorar. Então, tem tudo isso aí que a gente consegue ver e acompanhar nos gráficos. Então, foi muito interessante a gente ver que nesse primeiro jogo do Brasil, um tráfego foi para o trânsito.
E aí, dentro da nossa dinâmica aqui na OpenX, como a gente estava acompanhando já os primeiros jogos da Copa, a gente viu que o tráfego estava aumentando e o que a gente imaginava é que nos jogos do Brasil o tráfego não iria aumentar, ou o tráfego iria talvez diminuir, porque as pessoas optariam por ver na TV aberta, então a gente estava mais tranquilo. Quando a gente viu que o tráfego foi para o trânsito, a gente foi dar uma olhada na nossa rede e a gente falou, pô, tem duas portas que a gente tem com o Google que a gente mantém elas para receber ataques DDoS. Assim, quando eu falo para receber ataques DDoS, é que a gente deixa assim reservados para quando os clientes estão sob ataque, porque tem muitos ataques que a gente observa que eles vêm da plataforma de cloud do Google, que é o tal do GCP, Google Cloud Platform. Então, a gente deixa essas portas só para esse tipo de conexão. Então, quando a gente viu que o tráfego começou a vir do trânsito, falou, vamos pegar essas portas e colocar elas na operação Copa do Mundo também, porque a gente vai precisar disso daí no próximo jogo do Brasil. Então, a gente achou que estava tranquilo. E aí veio o segundo jogo do Brasil, veio o terceiro jogo do Brasil, e a gente viu que não só aquelas portas não surtiram o efeito que a gente imaginava, como o consumo de trânsito aumentou ainda mais. Qual que é a leitura que eu faço olhando o gráfico, conversando com outros parceiros do setor, que eu imagino que esteja acontecendo? A matriz de conectividade no Google, lá no SP4, ela já está no limite. Então ela acaba jogando por exemplo, a OpenX tem 200 GB no SP4, 200 GB em Cotia, e tem uma outra operadora que só tem 200 GB no SP4, eles vão entregar em Cotia e deixar a capacidade no SP4 para quem está conectado só no SP4. Então, como a OpenX está muito bem conectada, o que a gente percebeu é que veio tráfego de vários outros lugares do mundo para poder atender os nossos clientes com a qualidade que eles esperavam. Mesmo com aquelas outras duas portas de 100 GB entrando no modo de operação Copa do Mundo, ainda assim elas não saturaram, elas não bateram no 100 GB como as portas que a gente tem em Cotia. Então assim, e bater essas portas no 100 GB não nos causa preocupação nenhuma, porque o Google tem toda uma inteligência do lado deles, que é assim, ó, esse caminho saturou, esses blocos eu vou entregar por outro lugar, esses blocos por outro lugar, então ele vai fazendo todos esses ajustes. Então a gente observa aqui nesse jogo do Brasil, a gente teve um recorde de tráfego aqui da nossa rede, assim como foi um recorde na live do Cazé, que a gente teve um volume de tráfego no trânsito muito, muito grande. A gente teve assim, um volume de tráfego no cache muito grande, teve um aumento de tráfego no PNI, um aumento de tráfego significativo também nos nossos caches, nas CDNs que estão hospedadas aqui dentro da OpenX, mas principalmente no trânsito. E se a gente pegar e analisar a origem desse tráfego, para a gente ver se faz sentido o que a gente estava observando quando a gente fala de questão de conectividade, etc. Então, uma das coisas que a gente vai tentar buscar visualizações é da onde que esse tráfego está vindo, para ver se faz sentido, né? Então, o que é o esperado que acontecesse, por exemplo, no momento do jogo lá, no pico de tráfego que a gente teve? Então, o esperado, assim, como as CDNs da OpenX estão em São Paulo, como a conectividade que a gente tem maior com o Google está em São Paulo, o que é o esperado? E o que é um dia normal, né? Tirando o jogo do Brasil, 100% do tráfego a origem do tráfego é da cidade de São Paulo. Já nesse dia aconteceu uma coisa muito surpreendente, porque a gente pegar, por exemplo, uma parte muito grande do tráfego veio para São Paulo, mas quando a gente vê a segunda cidade que mais gerou tráfego, uma cidade que chama Mountain View. Para quem não sabe, Mountain View é onde fica a sede do Google. Então, o tráfego do Google veio provavelmente no data center que está lá na sede do Google mesmo, lá estava hospedado nos servidores lá, né? Veio muito tráfego de Atlanta, de Dulles, né? Dulles é uma cidade que eu não conhecia, fui pesquisar o que é essa cidade. Então, essa cidade de Dulles é uma cidade que fica perto de Washington e, para quem não sabe, assim, a meca dos data centers dos Estados Unidos é uma cidade que chama Ashburn, que também fica perto de Washington. Então, provavelmente, esse tráfego que ele está identificando como Dulles é tráfego dos data centers ali da região de Ashburn. Outra coisa que é muito interessante, que me chamou muita atenção, é que teve tráfego que veio de Kiev, que é a capital da Ucrânia, tráfego que veio de Miami, de Dublin, na Irlanda, de Frankfurt. É óbvio, pessoal, que esse tráfego aqui é o tráfego total do Google que está vindo para cá. Tem outras coisas do Google que vai vindo ali, mas a gente observar, por exemplo, num dia normal, não tem tráfego dessas cidades, não é significativo. Por exemplo, ó, isso aqui já estamos falando de jogo. Vou pegar aqui, por exemplo, durante a madrugada aqui, ó. Eu tenho um tráfego que vem de Mountain View, ok, os servidores do Google, a parte de busca e etc, aplicações estão rodando lá. Mas dos outros lugares é ridículo. Então, se no momento do jogo do Brasil eu tive um aumento significativo do tráfego vindo desses lugares, era realmente tráfego do jogo que estava vindo daqueles lugares. Então, assim, é muito importante para a gente ver que o tráfego está vindo desses lugares todos para atender os nossos clientes, é porque era onde o Google tinha capacidade, a OpenX tinha capacidade de absorver aquele tráfego e conseguir mandar para vocês, né? Acho que essa é a parte que é mais importante. Outra coisa que é bem legal aqui da ferramenta de Flow é a gente comparar o histórico, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, a visão de como estava o tráfego 7 dias anterior. Então assim, eu vejo que realmente estava muito normal. Mas se eu pegar aqui 7 dias antes,
já estava rolando Copa do Mundo. Aqui nós estamos falando no dia 24, falando do dia 17. Então já estava rolando Copa do Mundo. Então talvez seria mais justo eu comparar com 14 dias antes, pra gente conseguir analisar, assistir o que foi o impacto do jogo do Brasil versus um dia normal. Então, por exemplo, vou pegar aqui o que foi o pico do jogo do Brasil. Num dia normal, numa quarta-feira normal, naquele horário, a gente tinha um tráfego de 60 GB. E naquele momento do jogo a gente estava com 400 GB. Então, assim, é quase 7 vezes mais. Então, lá 550, 600% de aumento no tráfego do Google passando pela nossa rede. Isso, quando eu falo assim, passando pelos roteadores da OpenX, porque a gente tem dentro do nosso ecossistema, tem uma porrada de parceiros nossos que estão utilizando, por exemplo, tem os PNIs dele com o Google, que tem aquele tráfego, tem quem o Google está mandando via X, que também está com tráfego, então aqui eu estou vendo só o tráfego que está passando pela nossa rede, pelos nossos roteadores, não o total que está passando pela nossa rede. Então, assim, é muito impressionante e ver como essa Copa tá trazendo esse volume de tráfego. A gente está acompanhando, é cada vez mais a galera acompanhando o jogo no stream, pelos motivos que a gente trouxe aqui no vídeo. Então, assim, é acompanhar o dia a dia e acredito que quanto mais longe o Brasil for nessa Copa, mais recorde o Casé vai bater, mais tráfego a gente vai precisar ter para poder ter condições de entregar para o usuário lá na ponta. O objetivo desse vídeo foi mostrar para vocês um pouco do que a gente observou nesses primeiros dias de Copa do Mundo, falar para vocês que a gente está preparado, apesar assim, de ver tráfego de lugares que a gente não imaginava, mas a gente trabalha com tanta folga que mesmo numa situação completamente adversa e completamente assim, inesperada, a gente não teve nenhum gargalo na nossa rede e tudo ocorreu como a gente esperava assim, do comportamento da rede. A gente imaginava muito tráfego, não no jogo do Brasil, mas por isso que é muito importante estar preparado. A gente vem falando isso aqui no canal, é complicado você causar frustração para o usuário, então por isso que é muito importante estar preparado. Então se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, se você acha que o Brasil vai ser campeão, se o Brasil vai longe nessa Copa, se for longe, preparem-se aí, porque o tráfego vai cada vez aumentar mais, porque as pessoas estão vendo cada vez mais jogo no Casé, então é um negócio bem legal. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.